Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos retomar nosso conteúdo sobre arte grega, para daqui a pouco ir para o ateliê de arte para começar a nossa atividade da Pose Arte. Só relembrando algumas questões que o Prof. Regis trabalhou com vocês sobre a AV1, sobre a AV2, sobre os valores de cada uma delas, sobre a nossa exposição de arte e qual obra que nós vamos criar para a exposição de arte. Tudo bem, Vossa Excelência. Aí, durante todos os nossos conteúdos sobre arte grega, nós vamos encontrar muitas relações que aparecem sobre o nu artístico, como já conversamos lá na primeira aula. Aqui estão explicadas todas essas questões sobre tudo que aparece. Com o tempo, o nu artístico dentro da arte grega, ele foi precisando ser tampado. As pessoas, as esculturas, elas já não eram mais com todo aquilo que nós vimos na nossa primeira aula, e depois ela começou a colocar, eles começaram a colocar roupas, tecidos, enfim. Vamos lá. Aqui fala da relação que tem entre a arte grega e o corpo, que é uma ligação muito importante e fundamental dentro da arte grega. Só estou repassando esses conteúdos aqui. Falei das construções da arte grega. Eu falei das 3 colunas. Quais são elas? Então, só para relembrar aqui, as colunas, né, que nós temos dentro da arte grega são as colunas de ordem dórica, jônica e coríntia. Uma é mais simples, uma tem mais ou menos detalhes e a outra é totalmente cheia de detalhes. Certo? Aí nós trabalhamos aqui a construção de um templo. O templo, ele tem muitas partes. Aí, ele é formado por muitas partes. Também falei sobre as partes dos templos. Vocês fizeram. O prof vai pular essa parte aqui. Aqui só retomando com vocês sobre os 3 períodos da arte grega. Falei das estátuas da arte grega, do período arcaico, do período clássico e do período helenístico. Lembra sobre o período arcaico que a estátua ou a escultura, ela é construída estática, ela não tem movimento. Começa no período clássico o contraposto. Lembra aquela questão dos pés, um pé na frente do outro, e ela já começa a ter movimento. No período helenístico, o corpo está totalmente em movimento. Lembra das questões que eu falei para vocês relacionadas às Olimpíadas, os corpos que foram esculpidos, todos eles estão dentro do período helenístico. Por quê? Porque eles têm movimento, que o atleta está fazendo algum movimento. Aqui, só para ilustrar para vocês sobre todas as imagens, sobre o período arcaico, sobre as características do período arcaico. Aqui uma estátua do período clássico, uma escultura. Temos aqui mais elementos que nós colocamos dentro do período clássico. Aqui está o contraposto, lembra que eu falei para vocês? Que é a questão do pé, um pé na frente do outro. Aqui temos uma clara escultura sobre o período helenístico que mostra que o corpo está em total movimento. Temos alguns detalhes de algumas obras, certo? Fala aqui de muitas esculturas que estão expostas pelo mundo. Isso aqui, pessoal, que são as ânforas, os vasos gregos, elas são e será a nossa inspiração para a atividade que nós vamos começar hoje, que é da Pose Arte. Vocês podem perceber que os vasos, eles têm 2 tipos de pintura. As figuras que têm pinturas negras e as pinturas que elas têm figuras vermelhas. É meio que o oposto um do outro. Ó. Esse aqui é preto com um vermelho, aqui está desfocado por causa do projetor, e essa daqui são laranjas, aqui o desenho é negro, é preto. Esses vasos, eles servirão de inspiração para a nossa atividade, que agora eu vou levar vocês para o ateliê. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos criar baseado nas Olimpíadas, nos artistas, nas obras, e nós vamos para lá para fazer a primeira etapa do trabalho, que é passar a primeira mão de tinta, certo? Então vamos, por favor. Levem, não precisa levar o penal, porque nós vamos trabalhar com tinta, certo? Vamos
Podem ir saindo, por favor. Vou deixar um estouro. Nós vamos com tinta. Concordo, nossa vontade. Vamos. Ó, suja o pincel com a tinta. Pode sujar. Só que, ó, não coloca o pincel no prato. Só encosta, mas não vai. 5, 4, 3, 2, 1. Sextou, então olha aqui no prof, como eu falei, por favor, olha aqui. Nós vamos criar um degradê no prato. Vocês hoje vão fazer a etapa 1. Qual é? Passar tinta branca, ó. O prato de vocês. Tem alguns que já tem uma primeira mão, outros não. Quem já passou a primeira mão vai passar a segunda mão. Lembra que o prato ele é sensível, ele é um papelão. Se você forçar com a tinta no prato, o prato vai perder o formato. Então, vocês vão passar com calma. Não é para pressionar o pincel no prato, por quê? Porque senão eu vou perdendo a forma. Olha aqui, ó. O prof tem alguns que pressionaram. A tinta, ela deixa o papelão úmido e ele acaba perdendo o formato. Não é esse o nosso objetivo. Qual que é o objetivo? Primeira mão de tinta branca, vocês já vão começar. E depois é criar o degradê, como eu já falei para vocês. Lá na figura da sala, nós vimos que tem as cores vermelho, tem o preto. Primeiro nós vamos fazer o branco, depois um degradê com vermelho, laranja e amarelo. E depois nós vamos criar nossas imagens dentro do prato, tá bom? Então pode começar a passar, mas vai com calma, para o prato não perder o formato. Pode passar, pode trabalhar no prato, sem medo. Não, vai. Pode molhar? Já tá gravando, tia.